Playlist do livro de Ruth, capítulo 3. Certo dia, Noemi, sua sogra, disse: Minha filha, tenho que procurar um lar seguro para sua felicidade. Boaz, aquele cujas servas você teve, é o nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira, mas não deixe que ele a perceba, até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhes dirá o que fazer. Respondeu Ruth: Farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte dos grãos. Ruth, aproximando-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou e de repente ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou a serva Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é o meu resgatador. Boaz lhe respondeu: O Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui. De manhã, veremos se ele quiser resgatá-la. Muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear, a ponto de alguém poder se a reconhecer. Boaz pensou: ninguém deve saber que esta mulher teve na eira. Por isso disse: traga-me o manto que você estava usando e segure-o. Ela o segurou, e o homem despejou nela 6 medidas de cevada e a pôs sobre os ombros dela. Depois, ele voltando para a cidade. Quando Ruth voltou para sua sogra, ela lhe perguntou: Como foi, minha filha? E Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito. E acrescentou: Ele me deu estes 6 medidas de cevada, dizendo: Não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi: Agora espere, até saber o que acontecerá. E sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão, hoje mesmo. Que palavra, né? E eu quero trazer para vocês a revelação dessa palavra para que vocês tenham um conhecimento maior dessa história abençoada de Ruth. Eu quero trazer para vocês do versículo 1 o seguinte: quem está em aliança busca sempre cuidar do outro, pensa sobre o seu futuro, luta as suas guerras. Então, naquele momento, chegou a hora de Noemi retribuir a fidelidade de Ruth, que agora já não era mais uma nora, mas ela era tratada como filha dela. Então, Ruth era como se fosse a filha de Noemi, reconhecida como a filha de Noemi. E ela era usada por Deus, a partir daquele momento, para realizar os sonhos mais íntimos de Ruth. Então, Noemi, ela foi usada por Deus para realizar esse sonho de Ruth. Noemi, ela usa estratégias para reconquistar o futuro, né, de Ruth. Manda que ela banhasse, que ela
se ungisse, né, se perfumasse, mandou que ela colocasse o melhor vestido dela. E isso significava que o luto pela morte do marido havia acabado e que estava aberta para viver um novo tempo de Deus. Tudo que Noemi orientou era perfeitamente normal, porque naquela época era dessa forma mesmo que eles reagiam, era dessa forma que eles agiam. Então, ela precisava se abrir para novos encontros, né? Uma pré-figura de um novo relacionamento de Cristo, como a sua igreja, lavada, ungida. E isso você consegue ver também lá em 1 Coríntios 6. Aos pés do seu resgatador, Cristo Jesus. Lucas 10:39 e Efésios 1:22. E Ruth, ela foi sempre uma mulher irrepreensível. Era admirada por todos em Belém. Exatamente por isso que Boaz, ele sabia que não iria escandalizar a sociedade de Belmita se ele se casasse com ela, por ela ser uma mulher estrangeira. Viúva, e além disso, ainda era bem mais jovem do que ele. A virtude dela era conhecida em toda a cidade. Essa virtude que era conhecida em toda a cidade era reconhecida através do posicionamento de Ruth, porque ela ajudou a conquistar as credenciais naturais e espirituais de que precisava para receber a promessa da restituição de Deus. Não é possível subverter a ordem dos fatos. Primeiro, nós plantamos e depois a gente colhe. A obediência e a submissão de Ruth abriram as portas de milagres e de oportunidades únicas na vida dela. E tudo que ela dissesse diante do resgatador seria feito para que a alegria do Senhor restabelecesse sobre aquela família, sobre aquela pessoa, né? Para que a alegria fosse perfeita. Então Ruth, por obediência, por amor, ela conseguiu reconquistar a restituição dada por Deus. Por ela ser uma mulher estrangeira e ela estar em um local debaixo da bênção e da submissão do Senhor, né? Por ela ter posicionamento de ajudar a sogra, de conquistar o impossível, mesmo indo para um lugar onde ela sabia que ela poderia ser escorraçada, ela teve posicionamento espiritual e a cidade inteira conhecia ela como uma mulher virtuosa. Então, ele queria se casar com ela porque ele sabia que ele não iria escandalizar a cidade, porque todo mundo achava ela uma mulher virtuosa. Por ela ser uma mulher que não comia o pão da preguiça, não se alimentava com o pão da preguiça, acordava cedo, ia fazer aquilo que ela tinha que fazer, não ficava na cama dormindo até tarde, né? Então, isso é agradável aos olhos de Deus. A gente que precisa alcançar alguma coisa, a gente que precisa buscar algo do Senhor, a gente não pode ter preguiça, a gente tem que ter posicionamento espiritual e fazer. As pessoas, quando olharem pra gente, não podem ver em nós mulheres e pessoas diferentes daquilo que é um direcionamento de Deus. A gente não pode pregar uma coisa e viver outra. Então, em nome de Jesus, que essa palavra ela recaia sobre a tua vida e que você tenha um posicionamento perfeito aos olhos de Deus. Amém? De obediência, de amor, de paz e de exatidão aos olhos do Senhor. Deus abençoe.